Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, né? A parte mais difícil a gente já foi, que era o livro de Levítico, é um pouquinho chatinho, as pessoas pulam esse livro, né? Que é um livro de leis, mas agora o livro de Números é um livro mais agitado, a gente vai ver histórias, né? E hoje é uma história que a gente vai ler, né? A gente vai ver sobre algo que aconteceu aqui, é algo muito triste. A gente vai ver sobre a inveja e os ciúmes, né? É alguém que já tinha muito, alguém que já era muito, mas não estava satisfeito com o que tinha, queria mais. E começou a invejar aquele que tinha mais, né? E Deus não vai se agradar disso. E a gente vai ver algo incrível hoje, porque Deus é que vai defender, né? Não é Moisés que vai se defender, Deus vai defender Moisés. A gente vai entender isso. Que coisa extraordinária, né? O verdadeiro servo de Deus não precisa apontar o dedo no rosto de ninguém e brigar com ninguém. Não precisa sair no tapa, não precisa puxar cabelo e agredir ninguém, não. O próprio Deus defende aqueles que são mansos. Nossa, é incrível. Esse capítulo de hoje é extraordinário. O livro de Números, né? Capítulo 12, que a gente vai falar hoje, então. A gente vai ver algo muito triste da parte de Miriam e de Arão. E a gente vai entender o porquê de Miriam é pior. Há uma explicação. Porque quando a gente lê, a gente fica meio confuso. Por que só Miriam vai receber o castigo, né? Não é porque Deus é machista, não. Eu vou explicar por que só Miriam vai receber o castigo. A gente vai entender isso. Não é por causa disso, não. A palavra de Deus diz, né? Em Cristo hoje não há mais diferenciação entre homem e mulher. Cristo não faz diferença, né? Para Cristo é todo mundo um membro do corpo dele. Então, Cristo não olha e fala, um homem ou uma mulher. E aqui não é isso que acontece, não é um machismo, a gente vai entender. Tem uma explicação e aqui tem uma demonstração clara na leitura, né? Quando a gente estuda o texto, né? A gente estuda aqui, faz um estudo realmente da colocação aqui das palavras, a gente entende que o erro de Miriam foi muito maior do que o erro de Arão. E por isso que ela vai levar o castigo, e não é Arão que vai levar. A gente vai entender isso hoje, tá bom? Então é um curtinho, né? São 14 versículos, se eu não me engano. É bem curtinho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da cuxita, né? A gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso, porque vai surgir uma cuxita aqui, a gente vai conversar sobre isso. Moisés teve outra mulher? Não teve? E aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Mas o foco desse capítulo é sobre a inveja e os ciúmes, né? A inveja e os ciúmes de Miriam ali e de Arão. E sobre o fato deles não estarem satisfeitos com o que eles já tinham, o que Deus já havia dado, né? Eles estavam olhando a vida do outro e queriam o que Deus tinha dado para o outro, né? Não bastava o que Deus já havia dado para eles queriam também que Deus havia dado ali, abençoado a Moisés, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, é um capítulo bem legal, bem levinho, né? É tranquilo, graças a Deus, amém. Então agora a gente vai para o estudo do livro de Números, capítulo 12, tá? Então a gente lembra, né, a situação histórica que a gente está aqui é a seguinte, né? A gente lembra que esse povo saiu do Monte Sinai, né? Eles penaram ali, né? Demorou por culpa deles, né? A gente lembra, eles ficaram quase um ano ali no Monte Sinai por causa daquele bezerro de ouro que eles inventaram ali de construir, né? Depois disso, quase um ano ali parados no Monte Sinai, né? Mais de um ano da saída do Egito, eles vieram rumo à terra da promessa, né? Aqui o sentido deles é que eles estão indo para tomar posse da terra da promessa, só que a gente vai entender o que vai acontecer em poucos capítulos. No próximo capítulo a gente vai ver sobre isso, os 12 espias, o que vai acontecer, gente, é triste. Mas assim, o objetivo de Deus online, tem alguém que tá aí, o online que tá com violãozinho. Você coloca o microfone no mudo, por favor, o seu microfone? Obrigada, viu? Amém. Então, a gente vai entender o que vai acontecer com esse povo, né? Porque o sentido era esse, eles saírem do Monte Sinai para irem rumo à terra prometida ali, irem rumo ao que Deus havia prometido, né? E aqui a gente lembra que a primeira parada deles, né, foi na aula passada, que foi aquela loucura que aquele povo chorou sentindo saudade do tempo que eles eram escravos, porque eles comiam carne, né? Então ali começou, esse povo vai provocar muito a Deus, né? Eles provocam muito a Deus, eles reclamam muito e provocam muito a Deus. E agora vai acontecer de novo, mas vai ser Miriam e Arão. Miriam e Arão que vão fazer isso. Gente do céu, é incrível. Então agora no capítulo 12, no livro de Números, capítulo 12, a gente vai ver que eles vão parar em outro lugar. Eles saíram do Monte Sinai, andaram um pouquinho, né? A gente lembra que eles começaram a reclamar, o povo de Israel começou a reclamar da sua sorte, começaram a reclamar que haviam sido tirados, começaram até a reclamar que foram libertos, eles preferiam estar ali em escravidão. Começou a reclamar ali que haviam sido libertos, né? E pediram carne, né? Então a gente lembra que Deus matou ali, né? Antes que eles
até mastigassem aquela carne, eles morreram. A gente lembra na aula passada, né? Agora eles continuam, eles saíram desse lugar, andaram mais um pouco, chegaram a um outro lugar aqui. Nesse outro lugar que eles chegaram aqui andando, Miriam e Arão vão se revoltar. Miriam e Arão vão se rebelar. E vão querer o lugar de Moisés. Não bastava o lugar que eles já tinham, né? Então eles vão querer o lugar de Moisés também. Eles não acham justo, né? Que Moisés tem uma posição em destaque. Eles querem ter a mesma posição que Moisés. Então eles vão começar a questionar isso agora. Vão questionar o líder deles, né? Eles vão fazer um motim, uma rebelião contra o líder deles, né? E motim e rebelião, né? Isso é coisa de Satanás, né? Quem fez motim e rebelião foi Satanás, né? Então, Satanás é que gosta disso, né? E Deus não vai se agradar disso, a gente vai ver agora nesse capítulo. Que triste, né? Então, diz assim no versículo 1: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Algo muito importante aqui. A mulher, ela nunca vem na frente do homem na Bíblia. Gente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita atenção quando a gente lê, porque a forma como é escrita nos dá indícios do que está acontecendo, entende? Há mensagens, né, de compreensão de texto. Então, quando a gente está lendo, a gente tenta compreender o texto. É muito difícil a Bíblia falar sobre a mulher, né? E é muito difícil a mulher vir à frente do homem. A gente lembra, né, que sempre Arão vinha, Moisés vinha à frente, apesar de Miriam ser a mais velha. A gente lembra que Miriam é a mais velha, Arão é o do meio e Moisés é o caçula, né? A gente lembra disso. Mas é difícil a mulher vir primeiro, mesmo sendo mais velha, né? É difícil até o nome da mulher entrar, mas de Miriam entra porque a gente vai ver aqui que ela era uma chamada, né, para guiar o povo também, não era só Moisés. A Bíblia diz isso, que foram levantados os 3 para guiarem o povo até a terra da promessa. Então ela também foi escolhida por Deus. Arão também foi escolhido por Deus. Mas cada um tinha o seu serviço, cada um tinha sua incumbência ali. A paz, boa noite, Igor, amém. Cada um tinha sua incumbência ali, né? Só que Arão e Moisés agora vão querer mais. Eles acham pouco que Deus deu para eles e querem o lugar de Moisés. Então aí Miriam e Arão foram se atentaram ali, começaram a falar mal de Moisés, é isso que está dizendo aqui, né? E o nome de Miriam vem na frente por quê? Porque foi ela que começou. Então por isso que o nome dela vem na frente. Porque o nome de mulher normalmente não vem na frente, né? Viria o quê? Arão e Miriam falaram. Mas aqui, né, Moisés escreveu o nome de Miriam primeiro, né? E isso é um indício muito grande, né? Porque quem começou a falar, então? É Miriam. Então, Miriam começou a falar mal de Moisés. E começou a falar mal de Moisés para quem? Para Arão. E Arão foi no embalo. E começou, né, ou a concordar, ou ficar quieto, ou a falar também, né? Porque se você se omite e não fala nada, você tá concordando também, né? A omissão também é uma concordância, né? Por isso que fala, né? Cuidado, se você senta numa roda de escarnecedores, você é um escarnecedor também, né? A paz, boa noite, Rose. Rodrigues Rose, né? Amém. Então você é um escarnecedor também, e é o que acontece. A gente não sabe se Arão fez ou não, mas aqui fala claramente que falaram Miriam e Arão. Então ele começou a falar também, né? Ele se empolgou ali com Miriam e começaram a falar. Eles começam a falar mal de Moisés, gente. Que situação, né? Eram irmãos. Os 3 irmãos, né? Moisés, Arão e Miriam. Eram irmãos. E não só isso, Moisés era o líder deles, né? Moisés era quem guiava esse povo. Moisés, nossa, quantas vezes Moisés intercedeu por esse povo, inclusive por Arão, que a gente lembra, né? E que naquele evento lá do bezerro de ouro, Deus queria matar Arão. A gente lembra disso, não ia ficar barato para Arão, não. Deus queria matar Arão. Mas Moisés intercedeu por Arão, né? Então Moisés intercedia por eles. E agora eles se reuniram para fofocar sobre Arão. Eles vão achar ruim porque Arão vai tomar uma esposa, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Porque parece que Arão toma uma esposa aqui, cuxita, né? A gente já vai falar sobre isso. O que é uma cuxita, né? Moisés toma uma esposa cuxita, né? Então a gente já vai falar sobre isso. E eles começam a falar mal da cunhada. Eles começam a fazer fofoca ali, meter o pau ali e falar mal da cunhada deles. Então a gente vai entender. Aqui diz, né, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Aqui há uma grande discussão entre os estudiosos sobre essa mulher cuxita. Que mulher cuxita é essa, né? Porque a Bíblia não torna claro pra gente que Moisés teve outra mulher. A Bíblia fala pra gente claramente. A Bíblia fala claramente pra gente. Deixa eu saber só um negócio aqui. Pera só um instantinho.
A Bíblia fala claramente pra gente, né, sobre a Zípora, né? Sobre a Zípora, mulher de Moisés. Mas não fala de uma cuxita, né? E fala dos dois filhos de Moisés claramente, né? A gente vê mais pra frente na genealogia também, né, que é relembrada, né? A gente vê claramente sobre Zípora e não fala sobre essa mulher cuxita, né? Aqui Moisés, né, já tinha 80 e poucos anos, né? E as mulheres não viviam tanto tempo, né? A gente lembra que as mulheres não viviam tanto tempo assim. Tá vindo um eco. Tem duas pessoas, tem uma pessoa que tá com o microfone aberto. Eu vou pedir para você colocar o microfone no mudo, por favor. Obrigada, viu? Que eu perco o raciocínio. Então aqui tá escrito, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então o que que acontece? Moisés, né? Aqui parece que tomou uma nova mulher, uma nova esposa, né? Uma esposa cuxita. A gente lembra que quem tá escrevendo esse livro é Moisés, né? Quem escreve esse livro é Moisés. E ele tá falando, pois tinha tomado a mulher cuxita, né? Alguns estudiosos... Gente, tem duas pessoas aqui que estão com o microfone aberto, tá? Me desconcentrando. Então a gente lembra, né, quem escreve esse livro é Moisés. E aqui tá falando claramente sobre uma outra mulher. Não parece que é Zípora, né? Mas há dois entendimentos. Eu vou falar sobre os dois entendimentos aqui que os estudiosos têm. Mas assim, a mensagem principal independe de quem é essa mulher. Porque a gente vai ver que nesse capítulo não há esforço em explicar quem é essa mulher, né? Não faz nenhuma questão de explicar quem seja essa mulher, né? Não faz nenhuma questão de mostrar pra gente quem é essa mulher. O objetivo maior aqui desse capítulo é falar realmente sobre Arão e Miriam. Então, não é importante pra gente saber quem é essa mulher. Mas eu vou falar sobre as possibilidades, tá bom? Alguns estudiosos dizem que essa cuxita, né, seria a própria Zípora, né? E aqui, a Miriam fala... Gente, deixa eu tentar pôr no mudo aqui. Tem uma pessoa que tá com o microfone aberto e tá me atrapalhando. Foi. Então, aqui, né, na Bíblia fala muito de Zípora e dos dois filhos de Zípora, mas não fala de uma outra mulher cuxita, né? Pode ser que Zípora já tenha morrido nesse tempo, né, e Moisés tenha se casado. Tenha se casado, não. Tomado como concubina, né? Uma cuxita, né? Porque ele não se casa, mas parece aqui no termo aqui como se fosse uma concubina, né? Então ele tenha tomado como concubina uma cuxita, né? Ou alguns estudiosos falam que essa cuxita que está sendo falada aqui seria Zípora, né? Mas é estranho porque aqui quem escreve é Moisés e a impressão que dá é que realmente ele tomou uma mulher cuxita, né? E a Zípora é midianita, né? A gente lembra, não é cuxita. O que é um cuxita, né? Cuxita é um descendente de Cuxi. Quem é Cuxi? Cuxi é um filho de Cã. A gente lembra que Noé teve 3 filhos, né? E um desses filhos foi Cã. E de Cã tinha um filho, o Cã tinha um filho Canaã, né? Que é esse que é o da promessa aqui, né? Que a gente lembra lá da maldição lançada por Noé sobre Canaã, quando o filho pegou ele nu ali, né? Por causa da embriaguez dele, que ele havia montado uma vinha, né? Então, esse Cuxi, ele é descendente de Cã, ou seja, ele é irmão de Canaã, Cuxi, né? E Midianita, né? Quem é Midianita? Midianita é descendente de Abraão. Os midianitas são descendentes de Abraão, né? A gente lembra que Abraão casou com Quetura, né? Depois que Sara ali morreu, Abraão casou com Quetura. E de Quetura ele teve alguns filhos, né? E a descendência de Quetura são os midianitas. Ou seja, os midianitas ainda estão dentro da raiz de Abraão, ainda são semitas, né? Ainda vem da descendência de Sem, né? Um dos filhos de Noé ali. Mas Cuxi não, né? Cuxi vem da descendência de Cã, né? Então ela vai implicar com relação a isso. Moisés e Arão vão começar a falar mal de Arão e Miriam vão começar a falar mal de Moisés por conta disso, né? Ai, gente, eu tô tentando voltar que eu perdi um pouco o raciocínio, que minha voz ficava voltando, mas amém. Então, Arão e Miriam começavam a falar mal disso, né? Começaram a falar, principalmente Miriam, né? Parece que Miriam começou a fofoca, Miriam começou a falar mal e Arão foi no embalo falando mal também. Então, eles começaram a falar mal da cunhada deles, né? Não importa se é Zípora ou se é uma cuxita realmente que Moisés venha tomar como esposa, né? Não importa qual que é o contexto, né? Porque a gente vai ver que o problema não é a cuxita.
Deus vai deixar bem claro que o problema aqui não é Cuxita. O problema aqui tá em quem tá fofocando. O problema não é em Moisés. O problema não é Moisés e a mulher que Moisés tomou. Não é esse o problema. Deus vai deixar bem claro. O problema está em quem tá fazendo a fofoca. O problema está em Miriam e Arão. Esse é o problema, né? A gente vai ver bem claramente. Então, o problema foi esse. O que Miriam e Arão começaram a reclamar? Não. Deus fala, né, que a gente não pode se misturar com os povos, né? Não pode misturar com esses pagãos, não pode se misturar com as outras nações, né? Porque senão, né, isso vai acabar nos desviando, né, do verdadeiro Deus. Então a gente não deve se misturar. A gente lembra disso, né, que Deus sempre falava, não se misture, não se case, né, com os outros povos para que vocês não sejam contaminados pelo paganismo deles, né? Pela religiosidade deles lá pagã. Então, eles entram nessa, eles vão falar isso, né? Ó, Moisés está dando um mau exemplo. Moisés é o líder, ele está dando um mau exemplo porque ele casou com uma descendente de Cã. A paz, boa noite, igreja, ministério transformador pelo Espírito Santo, amém. Então, ele casou com uma pagã, né? Ele casou com uma descendente de Cã, ele não casou com um descendente de Abraão, ele não se casou com uma israelita, né? Então, tá errado o que Moisés fez, né? E eles vão começar a falar mal. Mas a gente vai ver que o intuito deles não era a cunhada. Na verdade, aquilo estava muito além do que aquela cunhada. Havia uma inveja por detrás daquilo, porque eles vão começar a reclamar do ministério de Moisés. O que a mulher dele tem a ver com o ministério dele? Não tem nada a ver, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, a raiz do problema estava nisso, no ministério de Moisés. Não estava na cunhada, mas eles arrumaram um pretexto para falar mal de Moisés e para tentar achar um erro de Moisés que justificasse que ele saísse do poder, né? Era esse. Eles queriam dar um golpe, né? Como se fosse isso. Eles queriam dar um golpe ali e tirar Moisés do poder. Então, o interesse era esse. Que Moisés saísse do poder, que Moisés não tivesse uma autoridade total sobre o povo, né? Mas eles justificaram isso como? Nessa cunhada, né? Nessa mulher de Moisés. Mas ela nada tinha a ver com esse ministério, né? Mas era uma desculpa. Quando você quer tirar alguém do poder, você fica arrumando algum erro ali para justificar o que você vai fazer, né? E é isso que eles estavam procurando, algo para justificar o que eles vão fazer. Então, no versículo 2, agora eles vão fazer. Eles acharam algo para justificar o que eles querem fazer, né? O quê? O fato de Moisés ter tomado essa mulher cuxita, né? Então, ele foi tomar essa mulher cuxita, né? A descendência cuxita ficava ali na Etiópia, né? Então, ele vem e toma, né? Essa mulher cuxita, né? Então, aqui no versículo 2 vem a raiz do problema. A raiz do problema não era a cunhada cuxita. A raiz do problema não era essa. Até porque a gente lembra, né, que havia entre eles, entre o povo de Israel, estrangeiros. Quando eles saíram do Egito, a gente lembra, não foi só a nação de Israel embora do Egito, né? As outras nações se juntaram ao povo de Israel para ficar junto com aquele Deus deles, grandioso, que fez tantos milagres, né? Então havia estrangeiros entre eles. Então o problema não era a cunhada cuxita. Tanto que eles mudam de assunto, né? O certo era o quê? Eles falarem mal da cunhada cuxita, né? Falarem alguma coisa relacionada a isso. Mas não, eles vão questionar a intimidade de Deus com Moisés. Eles vão começar a falar mal de Moisés. Vão falar que Moisés está dando mau exemplo, que Moisés não é tão ligado assim com Deus. Quem é Moisés, né? Para estar mandando neles, é isso que eles vão falar. Por causa dessa cuxita, né? Então, aqui no versículo 2, eles começam a falar isso. Então, eles disseram, né? Foram lá e falaram, depois de ficarem falando mal da cunhada, né? Começaram a falar mal da cunhada cuxita. Eles, então, falaram, por acaso, será que Deus fala só com Moisés? Não, Deus também fala por nós, o Arão, né? Imagina, Miriam que deve ter começado. Parece que Miriam começou a fofoca e ela incendiava a fofoca, né? Essa é a impressão que dá, que parece que Miriam é que estava botando fogo ali. Parece que Miriam que fazia, né? Miriam, por isso que o nome de Miriam vem primeiro. Parece que ela é que acendia a fofoca, né? Acendia a fofoca e estava fazendo com que Arão se tornasse em ira ali, né? Parece que era Miriam que estava causando tudo. Então imagina, Miriam fala, por acaso, será que Deus fala só com Moisés, Arão? Deus também fala por nós. E então aqui diz claramente, gente, Deus ouviu isso. A impressão que dá é que os dois falaram em fofoca escondido de Moisés. Moisés não estava ouvindo.
Ninguém estava ouvindo. Quem é que estava fazendo a fofoca? Os dois irmãos. Que coisa feia, né? Dois irmãos falando mal de Moisés, né? De Moisés ainda. Os dois irmãos falando mal. E eles estavam ali escondidos, né? Achando que ninguém estava ouvindo. Mas diz aqui claramente, mas Deus ouviu. Eles devem ter se preparado, né? Ir num lugar escondidinho lá no quarto, né? No escondido do quarto ali. Ninguém estava vendo, né? Mas Deus ouviu. Deixa claramente, claro isso, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? A gente acha que ninguém está escutando, mas o problema não é alguém aqui do mundo escutar, né? A maior responsabilidade é o que Deus vai ouvir, né? E é o que acontece aqui, Deus ouviu e basta. Deus ouviu já foi o bastante, né? Aqui, pela raiva deles, parece que Moisés tomou alguma decisão sozinho. Porque eles estão com raiva de Moisés, né? Eles falam assim, por acaso será que Deus fala só por Moisés? Só por meio de Moisés? Será que Deus fala, né? Deus também fala por nós, Arão. Deus não fala só por meio dele, não, porque só ele é líder. Porque ele toma decisões sozinhos, né? Então a impressão que dá é que realmente aqui Moisés tomou alguma decisão sozinho. E eles não gostaram. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou ler aqui as passagens, vou falar onde tem as passagens, que diz claramente que Moisés foi levantado, mas Arão e Miriam também foram levantados. Eles foram escolhidos para levarem o povo até a terra prometida e para serem autoridades ali sobre eles, né? E eles eram autoridades ali sobre eles, né? A gente lembra, inclusive, Arão é sumo sacerdote. Arão tem uma autoridade sobre aquele povo. Uma autoridade tremenda por ser sumo sacerdote. A Miriam, ela parece que era uma líder das mulheres. A gente lembra, né, quando eles estavam atravessando ali o mar, né, que o mar se abriu, né, a gente lembra ali eles saindo do Egito, quando o mar se abriu, o que acontece? Parece que os homens cantavam uma música liderada por Moisés e as mulheres cantavam uma música lideradas, né, por Miriam. A gente lembra que estudou isso. Então parece que Miriam era uma grande líder. Parece que Miriam era muito ouvida pelas mulheres, muito ouvida por aquele povo. Parece que ela era uma grande líder dali. O que acontece? Acredito eu, gente, eu pensando nesse capítulo, acredito eu que veio uma cuxita. A Zípora, a gente lembra que não morava aqui com eles, né? Então, a gente lembra que a Zípora veio com eles quando Jetro veio e já estava perto deles saírem do Monte Sinai. Realmente, essa cuxita pode ser a Zípora, né? Que confundiram, em vez de falar midianita, falou cuxita, né? A Miriam, né? Ali quis falar cuxita, num tom de desprezo, né? Porque não é descendente de Abraão, cuxita. Então, talvez tenha sido isso, né? Ou talvez ele tenha tomado uma outra esposa realmente. Mas aqui, né, muito claro, parece que Miriam, ela era uma líder das mulheres, ela tinha voz sobre as mulheres ali, né? Isso é muito claro na Bíblia, a gente vê. Ela era uma profetisa, a Bíblia diz isso, eu já vou falar onde a gente encontra isso. E o que acontece? Pensando pela cabeça de Miriam, chegou a mulher de Moisés. E a mulher de Moisés está indo lá morar com todo mundo. Eles vão dar atenção para quem? Para Miriam ou para a mulher de Moisés? Aí parece que o povo, né, talvez tenha sido isso que aconteceu, o povo deva ter começado a dar atenção para a mulher de Moisés. E ela, né, já tenha ficado um pouco para trás. E talvez isso tenha incendiado um pouco de ciúme, de inveja ali, né, na Miriam, então ela não tenha gostado disso, né? Porque realmente ela era líder das mulheres, né, até então. E agora já não, a mulher de Moisés chegou, né? Moisés era Moisés ali, o líder de todo mundo, e chegou uma mulher ali, né, a mulher dele. Então o povo devia ouvir essa mulher também, né? E eles não gostavam dessa mulher, né? Parece, é muito claro, né? Que eles não gostavam. Parece que o problema não era a nacionalidade dessa mulher, né? Parece que eles não gostavam dela, né? Então, talvez ela tenha uma atitude de autoridade. Às vezes, ela realmente acabou sendo uma líder ali, né? Acabou falando algo ali, as mulheres ouviam essa mulher, né? E Miriam não gostou. Porque antes quem era ouvida? Miriam. Miriam era líder das mulheres, né? Então parece que realmente isso aconteceu e eles não gostaram. Perto desse tempo também que isso aconteceu, buscando algo que Moisés tenha feito, né? Alguma atitude que Moisés tenha feito que justificasse isso, a única atitude que a gente encontra que Moisés teve foi aquela de escolher, né, os 10, a gente lembra, né, que ele separou ali cabeças sobre 10, sobre 50, sobre 100 e sobre 1000, que foi o conselho do Jetro, né, o sogro dele. Então, realmente tem lógica essa cuxita ser até Zípora mesmo, e Miriam tá falando num tom de deboche, né, de Zípora, né. Mas, pode ser essa decisão que Moisés tenha tomado, porque é muito claro na Bíblia, a gente leu, né, quando a gente estudou sobre isso, que Moisés não consultou eles não, Moisés tomou a decisão.
Moisés falou, não, você tem razão, Jétro, eu vou fazer isso porque tá pesado para mim. E eu vou colocar essas pessoas como líderes de cabeça, né? De 10, 50, 100 e 1000. Então parece que Moisés não consultou. E eles não gostaram disso, de não terem sido consultados, né? Então eles falaram, será que Deus fala só por Moisés, né? Só Moisés vai ficar mandando na gente? Não, eu não preciso obedecer Moisés, não. Deus também fala comigo. Né? Isso que eles falaram, Deus também fala comigo. Não precisa ouvir Moisés nenhum, não. Eu vou fazer o que eu quero. Deus fala comigo, Deus me responde. E é isso que eles falam aqui, né? Então, isso que eu acabei de falar, né, sobre essa decisão importante que Moisés tomou e provavelmente, né, ele tomou sozinho, né, o que parece na Bíblia quando a gente lê, ele tomou sozinho essa sobre cabeça de 10, 50, 100 e 1000, né, a gente já estudou no livro de Êxodo, capítulo 18, né, e no livro de Deuteronômio, a gente chegou a mencionar quando estudou em Êxodo, capítulo 18, esse livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6 ao 19, fala sobre isso, que Moisés tomou essa decisão, né, e parece que ele não consultou ninguém, ele só tomou essa decisão, né? Então a gente vê aqui claramente, né? Arão já era uma função muito importante ali, ele era sumo sacerdote, mas não bastava, né? Não bastava, ele queria ser líder também do povo, né? Autoridade sobre o povo, né? E ele não queria ouvir Moisés. O problema deles era esse, eles não queriam receber a ordem de Moisés, né? Ah, quem é Moisés para me dar a ordem, né? O Deus que tá falando com Moisés fala comigo também, não vou obedecer Moisés não, né? Então é nesse sentido. Então eles começaram a achar injusto obedecer a Moisés. E a Miriam, né, a gente lembra que ela era uma profetisa, né? E era uma líder ali das mulheres. Onde que a gente encontra isso? Em Êxodo capítulo 4, a gente já estudou, versículo 15 ao 16 fala sobre isso. Êxodo capítulo 15, versículo 20 fala sobre isso. Miqueias, capítulo 6, versículo 4, fala sobre isso, tá? Fala que Miriam, Arão e Moisés foram escolhidos. Não é só Moisés, foi Miriam e Arão também. Por isso que Deus falava com eles. Eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade, Deus falava com eles. Mas, assim, o problema é que a arrogância deles, né? Eles queriam mais. Não bastava que Deus falava com eles, né? Eles achavam que eles eram melhores do que Moisés. Então, eles não tinham que ouvir a Moisés. Só que Deus agora vai dar uma neles e vai falar que Moisés é diferente. Não é assim não é como eles pensam, né? Que como Deus fala com eles, Deus fala com Moisés. Não, Moisés é diferenciado e Deus vai fazer isso agora. Então no versículo 3 deixa muito claro pra gente por que Deus vai defender Moisés. Porque a gente vai ver algo agora que Moisés não vai se defender. Deus vai comprar briga para Moisés. A impressão que dá quando a gente lê esse capítulo é assim, Moisés é tão manso, Moisés é tão tranquilo, Moisés é tão bom, que se ele ficasse sabendo, ele não ia fazer nada. Ele ia falar, tá bom, eu perdoo meus irmãos, sabe? É nesse sentido. É isso que parece. Moisés é tão manso, tão tranquilo, que se ele soubesse, ia ficar com aquele sangue de barata. Ele ia falar, não, mas não tem problema, eu perdoo, né? Mas Deus não. Deus não vai gostar. Aí Deus vai comprar a briga de Moisés. A gente vai ver que extraordinário. E Moisés parece que não ia fazer nada, né? Se descobrisse. Então Deus vai lá e compra a briga de Moisés. E Deus entra à frente e manda o castigo, né? Ele briga no lugar de Moisés ali. E dá a lição para Arão e para Miriam. Então diz assim, no versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra, né? Então aqui quando diz muito manso, tá querendo dizer no sentido de ser humilde, no sentido de ser modesto, no sentido, sabe, aquela pessoa que sofre muita aflição para ajudar o outro, é nesse sentido. E Deus não gostou. Deus falou, não. Moisés é um homem que sofre pelo meu povo. Ele sofre por cada um de vocês. Ele sofre intercedendo por cada um de vocês. E ele é tão humilde, ele é tão modesto, né? E ele é tão tranquilo. Não aceito vocês falarem isso do meu servo, não, né? Então Deus vai falar isso. Então no versículo 4, né? Diz, e incrível que ele era o único homem que era assim, do seu tempo. Diz aqui que dos que haviam na face da terra, ele era o mais manso. Ele era não só no sentido de ser tranquilo, né? Manso no sentido de ser tranquilo, mas no sentido de ser humilde. Normalmente a mansidão vem com a humildade, né? Porque quem não é humilde não aguenta, né? Ele retrucaria. Agora, uma pessoa, né, para perdoar o outro, para entender, aceitar,
tem que ser humilde, né? Senão a pessoa não vai, o ego dela vai falar mais alto. Mas ele não, parece que o ego dele não. A gente lembra que desde o início ele era assim, né? Ele fala, quem sou eu, Deus, para libertar o povo? Escolhe outro no meu lugar, eu não sou ninguém, né? Eu sou quem? Eu sou nada. Então ele era realmente humilde, né? Modesto, manso. Então agora no versículo 4, parece que Deus falou, não. Moisés, se souber disso, ele não vai fazer nada. Moisés, se souber do que estão falando mal dele, Arão e Miriam, Moisés não vai se meter para dar um castigo para eles, não vai expulsar por um dia que seja os dois do arraial, para eles aprenderem. Moisés não vai fazer nada. Então Deus vai e faz o quê? Deus compra a briga de Moisés. Deus vai vir e vai entrar na frente de Moisés, gente, para brigar por Moisés. Moisés está ali tranquilo, descansando, mas Deus vai lá e vai comprar a briga por Moisés. Né? Então, aqui é algo extraordinário, né? O crente, né? Moisés era um crente aqui, né? Ele não era um crente que apontava o dedo e saía xingando, né, o outro, né? Ele não era um crente que saía no tapa com o outro, né? Ele não era um crente que saía brigando, xingando, gritando, né? Brigando, alterando a voz, né? Ele era um crente manso, um crente humilde, né? E por ele ser assim, é que Deus comprou a briga dele, né? Então, que interessante, né? Que coisa legal, né? Quando a gente se dispõe a ser manso, quando a gente se dispõe, né, a ficar tranquilo, perdoar, ficar na nossa, não quero briga com ninguém, né? Saiba que Deus vai comprar a tua briga, né? Você não precisa sair no tapa com ninguém. Deus vai comprar a tua briga. Deus compra a briga dos que são dele, né? Aquilo que é injusto, Deus vai colocar no seu devido lugar. E é o que acontece aqui com Moisés, é extraordinário. Então vem Deus, no versículo 4. Gente do céu, vem Deus e disse para Moisés e Arão e a Miriam, né? Vão vocês três lá na tenda da congregação. Então foram os três. Gente, olha o problema. Foram chamados os três lá para a salinha do castigo, né? Para ter que conversar ali. A briga era feia. A briga era entre líderes ali do povo. Que coisa feia, né? Imagina o exemplo que estava dando para o povo, os próprios líderes brigando desse jeito. E Deus queria acabar com o assunto ali, né? Antes que se espalhasse entre o arraial. Então, antes que virasse uma fofoca generalizada, Deus queria cortar logo. E chamou os três, gente. Então, chama os três lá. Então, no versículo 5 diz, né? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Gente, que vergonha. Eles chegaram no tabernáculo, né? Deixa eu ver minha fotinha de tabernáculo. Aqui. Eles chegaram aqui, na tenda da congregação. Deus mandou chegarem, né? Eles entraram, pararam aqui na tenda da congregação. Deus desceu aqui dentro do tabernáculo em nuvem. A gente lembra que a nuvem ficava aqui, né? Eu já expliquei nas aulas anteriores que quando eles paravam o tabernáculo, a nuvem ficava aqui em cima do tabernáculo. Essa nuvem desceu e encheu aqui o tabernáculo. E aqui todo, eles não entraram. Isso era uma demonstração clara da ira de Deus com Arão. Porque Arão sequer entrou no tabernáculo. A gente lembra que Arão podia entrar no tabernáculo. Arão e Moisés podiam, né? Miriam não, mas Arão e Moisés podiam entrar no tabernáculo. Mas Arão não entrou. Já era uma demonstração clara da ira de Deus até com Arão, né? Então, Deus vem aqui em nuvem nessa parte aqui, né, no tabernáculo inteiro, no Santo dos Santos e no Santo Lugar, enche essa parte aqui em nuvem e fala daqui com eles. E aqui imagina a situação, tá os três, né? Aqui tá Moisés, tá Arão e tá Miriam. E Deus fala daqui com aquela voz estridente, forte, né? Em nuvem aqui dentro, fala: Arão e Miriam, vem pra cá. Nossa, gente. Aí os dois vêm pra cá, pra perto, né? E Moisés fica aqui atrás. O negócio não é com Moisés. O negócio é com Arão e com Miriam. E Moisés ali do fundo, gente. Deus vai defender Moisés. E Moisés quieto, mas Deus vai defender ele. Então Arão e Miriam foram lá e se apresentaram para Deus. Imagina a situação desses dois, né? Estavam fofocando de Moisés. E foram lá, Moisés ficou lá atrás, tranquilo, não é com ele o negócio. Então a nuvem ali cheia, o tabernáculo ali, né, cheio, a nuvem ali na tenda, né, pôs a porta da tenda. Aqui diz claramente que a nuvem ficou à porta da tenda. Então Deus impediu Arão de entrar. Porque se talvez Deus tivesse falado lá de dentro, né, Arão e Miriam, vem aqui, Arão ia entrar. Ou ele, até Miriam, sei lá, na ousadia dela ia tentar entrar, né? Então Deus não, Deus parou na porta aqui do tabernáculo e falou: Arão e Miriam, chega aqui. E ele ficou aqui, travando a entrada do tabernáculo, que era uma demonstração clara, né? Que eles não poderiam entrar naquele tabernáculo porque algo estava errado com eles, né? Então aqui diz que eles foram. Eles foram ali na frente do tabernáculo, na porta do tabernáculo. Então para Arão e Miriam aqui.
E Moisés está aqui atrás. E Arão e Miriam param aqui e Deus aqui, na porta, falando com eles. Então, no versículo 6, Deus fala: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há algum profeta, nossa, olha o que Deus faz, gente. Deus fala, se é que existe, vocês ficam dizendo que vocês são profetas. Porque assim, até então, qual que era o nível do ego de Arão e de Miriam? O nível do ego de Arão e Miriam é que eles tinham muita intimidade com Deus. O nível de ego de Arão e Miriam era essa, de Arão e Miriam, né? Era, nossa, eu tenho a mesma intimidade com Deus que Moisés tem. Não vou obedecer Moisés, não. Se Deus quiser, Deus vai falar, é comigo. Não preciso receber recado de Deus por Moisés, não, né? Era nesse nível que eles estavam. Então Deus veio agora e fala, você, Arão e Miriam, vem pra cá. Vocês se acham profetas? É nesse sentido, né? Então Deus fala, se existe algum profeta, então Deus já está falando, se vocês se acham profeta, né? E se é que existe algum profeta aqui no meio, eu sou Deus, lembrem-se, eu estou falando com vocês, eu sou Deus. Eu falo com esse profeta em visão. Ele me vê e me ouve somente em visão. E eu me faço conhecer a ele somente em sonhos. Nossa, agora Deus vai dar um tapa em Arão e Miriam, gente, que vai ser fogo. Deus fala, se existe algum profeta entre vocês, saibam que eu falo com eles somente em visão. E que se eles me veem somente em sonhos. Então, no versículo 7, Deus fala, quem é Moisés? E Deus fala, mas com o meu servo Moisés não é assim. Com meu servo Moisés eu não falo desse jeito não, Arão e Miriam. Nossa, então Deus está querendo dizer o quê? Vocês estão achando que vocês são igual a Moisés? Vocês estão achando que vocês estão no mesmo nível que Moisés comigo? Não estão não, gente. Nossa, gente, Deus deu um tabefe aqui neles para eles acordarem, porque até então eles estavam se achando muito. Eles estavam se achando demais, né? O nível de espiritualidade deles era muito alto. Então Deus vem e fala, não é não. Ele fala assim, mas com meu servo Moisés não. Eu não falo com ele em sonhos. Eu não falo com ele em visão. Eu falo com ele face a face. É isso que Deus vai falar para Arão e Miriam. Gente, imagina a vergonha desses dois. Imagina, eles se achando o máximo. Eu tenho mais intimidade com Deus, eu sou o tal diante de Deus. E Deus fala, quem é você? Te conheço, né? É nesse sentido, né? Então aqui, no versículo 7, Deus fala, não, mas com o meu servo Moisés não é assim, não. Eu não falo com ele em visão, em sonho, não. Porque ele é fiel em toda a minha casa. Aqui Deus está dando uma com relação à Cuxita. Por quê? Porque Arão e Miriam haviam falado, né? Miriam e Arão, na verdade, Miriam que falou, né? Então, Miriam e Arão haviam questionado o quê? Que Moisés não era fiel a Deus. Por quê? Porque tinha tomado uma Cuxita. Então, eles falaram, Moisés? Eu não vou ouvir Moisés, não. Moisés é desobediente a Deus. Deus vai falar com Moisés nada, Moisés tomou uma mulher Cuxita? Deus vai falar, é comigo, não vou mais ouvir esse Moisés não, né? E Deus aqui então fala, olha, o meu servo Moisés, eu não tenho nada que reclamar dele. Eu não tenho nada que reclamar dele. Ele é fiel a mim, ele não me desagradou em nada. Eu tô tranquilo com o meu servo Moisés. Mas vocês dois, é nesse sentido que Deus tá falando, né? Sabe aquela coisa da pessoa que tá ali olhando o pecado do outro, né? Tá olhando, nem é pecado, né? Porque nesse caso não era pecado de Moisés. Mas eles estavam olhando o outro e falando, que pecado que tá cometendo. Esse é um pecador, né? Mas só o fato dele tá julgando o outro, aquilo é um pecado muito maior. E ele não tá vendo. E é nesse sentido que foi aqui, né? Com Miriam e Arão. Miriam e Arão estavam falando de Moisés, que Moisés pecou, casando com uma Cuxita, né? Enquanto que Deus está falando, não, no meu servo Moisés não há pecado. Ele é fiel a mim. Ele não tem me desapontado, mas vocês dois têm. Vocês dois estão me desapontando sim, né? Nesse sentido. Então, no versículo 8, agora Deus vai colocar eles no lugar deles. Olha, vocês se acham profeta, né? E se existe algum profeta aqui no povo, viu? Eu falo com eles realmente em sonho e em visão, né? Se é que eu falo assim com vocês, né? É assim que Deus está querendo dizer. Mas com Moisés, não. Com Moisés, eu não falo com ele em visão. Eu não dou para ele a mensagem em visão. Eu dou a mensagem a ele boca a boca. Moisés chega aqui, entra no meu tabernáculo, para aqui no altar de ouro e fala comigo.
A gente conversa, eu e Moisés, é isso que Deus está falando, gente do céu. Então, Deus fala, e com ele, com Moisés, eu falo claramente. Eu não falo por enigmas, não. Não fico mostrando símbolo para ele tentar decifrar e entender minha mensagem, não. Eu falo de uma forma clara com Moisés. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, então Deus está falando, e ele vê a minha forma. Ele não me vê em sonho, não, mas ele vem aqui falar comigo. Ele já me viu, a gente lembra aquele dia, né, que ele viu Deus indo embora de costas, né? Moisés viu isso, que extraordinário, né, naquela aula. Então é isso que Deus está falando. Quem são vocês para estarem falando de Moisés? Quem são vocês? Então aqui Deus fala, vocês não ficaram com medo, não? De falar de alguém que é tão fiel a mim? De alguém que me serve? Moisés me serve, Moisés é fiel a mim. E vocês não ficaram com medo de falar dele? Se esqueceram que ele é fiel a mim, que eu sou por ele? Então aí no versículo 9, gente, a ira de Deus se acendeu contra eles. E Deus se retirou. Aqui é algo extraordinário. A gente lembra que no versículo passado, no capítulo anterior, quando o povo se rebelou, né, em Taberá, se não me engano é Taberá o nome, quando o povo se rebelou ali, Deus mandou fogo, a ira de Deus se acendeu e Deus fez o quê? Mandou fogo, a gente lembra, né? Deus mandou fogo ao redor do arraial ali, né? O povo ficou com medo e pediu para Moisés orar a Deus para parar aquilo, né? Então, Deus queria matar aquele povo, né? E matou. Que depois a ira de Deus não parou e Deus matou todos aqueles que tiveram cobiça, né? Então a gente lembra disso. Gente, por que Deus se retirou aqui? Para não matar. Se Deus tivesse ficado aqui, Deus teria a ira de Deus teria consumido Arão e Miriam. Deus se retirou para não matar os dois. Aí a gente pensa às vezes, né? Ah, mas Deus não ama esses dois. Gente, Deus ama a tal ponto de ele ter se retirado para não matar esses dois. Deus ia matar esses dois. Deus, por menos, né, havia matado o povo. Então Deus ia matar esses dois, sim. E para não matar, a ira de Deus não matar esse povo, Deus foi embora, Deus se retirou, senão realmente ia matar Arão e Miriam ali. Então ele se retira. Mas agora, quando ele se retira, algo vai acontecer aqui, a gente vai ver. Então, aqui no versículo 10 diz, a nuvem então se afastou de sobre a tenda. A gente lembra que a nuvem era a presença de Deus, né? Eu já falei sobre isso na aula anterior, né? O que era ali a presença de Deus não era a arca, o tabernáculo nessa época, né? Mais pra frente a gente vai ver que era a arca, né? A presença de Deus era a arca. Tanto que na casa de Obed-Edom vai evoluir ali, vai prosperar por conta da arca. Mas nesse tempo, o que era a presença de Deus ali? Era a nuvem, né? A coluna de nuvem e a coluna de fogo, né? Que a gente já leu nas aulas anteriores, que fala na Bíblia claramente que era Cristo, né? Então, nessa hora se afastou. Porque se aquela coluna de nuvem estivesse ali, a presença de Deus ainda estaria ali, né? Porque a gente lembra claramente que Deus havia falado, né? Que havia um anjo ali seguindo esse povo e que ia conduzir esse povo até a Terra Prometida, e nesse anjo estava o nome de Deus, e qualquer ofensa a esse anjo seria uma ofensa ao próprio Deus, né? Então esse anjo tem que se retirar também, né? Que até então era Jesus Cristo, mas não havia esse nome, né? Então era Jesus ou Cristo, né? Então subiu a nuvem também, porque na nuvem ali estava a presença de Deus, senão ia consumir Arão e Miriam ali. Então subiu a nuvem ali, né? E se afastou de sobre a tenda. Então a Miriam estava leprosa, né? A gente estudou, né, em Levítico, se eu não me engano era capítulo 14, eu não lembro agora qual o capítulo que a gente falou sobre a lepra, né? Eu expliquei, né, naquele capítulo, Deus não fala lepra, né? Porque essa doença com esse nome, né, vem a ser conhecida tempos depois, bem tempos depois, né? Mas, assim, a Bíblia, quando a gente leu lá nessa passagem, se refere a várias doenças contagiosas, são doenças contagiosas, né? Então, alguma doença contagiosa foi pega nela, né? E aqui fala que ela ficou branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, né? Então diz que ela ficou branca como a neve. Gente, tem eu li em algum lugar, eu não lembro agora, mas é uma questão bem interessante que eu li, né? Porque o que acontece? Os cuxitas, eles eram descendentes de Cuxi, e eles eram da Etiópia. Ou seja, eram negros, né? Então são negros. Então parece que Miriam teve um racismo aqui. Parece que Miriam foi racista.
Parece que é isso que aconteceu, entende? Porque ela fica meio assim mesmo. E aqui, eu vi nesse estudo, né, que me chamou a atenção, que não tinha necessidade de colocar esse termo, né? E ela ficou branca como a neve. Realmente não havia necessidade. Qual a necessidade de colocar que ela ficou branca como a neve, né? Se a indicação da lepra era essa, a pessoa ficar branca, né? Mas aqui diz que ela ficou tão branca como a neve, né? Então parece realmente que é um castigo pelo racismo dela. Eu acho interessante esse apontamento que eu li. Eu não lembro onde eu li, gente, senão eu até falava, mas não lembro. Mas quando eu estava estudando, né, sobre isso, eu li, realmente tem toda a lógica, porque parece realmente, né, que Miriam teve ali, né, um racismo, teve ali, né, uma indicação ali, né, de um preconceito. Então Deus manda um castigo sobre ela, né? E ela ficou tão branca como a neve, com uma doença, né? Então é esse sentido. E ela foi muito humilhada naquele momento, é isso que quer dizer, né? Então naquele momento, Arão olhou para ela, né? E viu que ela estava cheia dessa doença, né? Era uma doença na pele, né? Que a pele ficava branca, branca realmente, né, pela doença, né, branca doente, né, então, eis que ela estava leprosa, né, com essa doença contagiosa. Então, no versículo 11 diz, então Arão disse para Moisés, então Arão agora percebeu que o negócio estava sério, e Arão teve medo, né, então Arão agora foi clamar àqueles que eles estavam rejeitando, os dois estavam rejeitando a Moisés, gente. E agora o que Arão faz? Arão reconhece que Moisés tem uma intimidade muito maior com Deus do que eles dois. Então Arão não ousa ele mesmo pedir a Deus. Arão faz o que? Moisés, por favor, intercede por nós junto a Deus. É isso que Arão faz. Arão não ousa ele mesmo falar. Parece que Arão caiu em si, né? Antes que ele também ficasse leproso ali, algo acontecesse com ele, parece que Arão caiu em si. Então Arão agora olha para Moisés e fala, ai Senhor meu, né? Ele chama Moisés de Senhor. Ele chama até Moisés de Senhor, gente. Ele reconheceu realmente a autoridade de Moisés. Ele reconheceu que Moisés é diferenciado. Neste momento parou. Toda aquela coisa que ele estava achando que ele era igual a Moisés parou. Ele reconheceu que ele não é igual a Moisés. Moisés foi escolhido, ele não está no nível de Moisés. Ele entendeu aquilo agora, né? Então aqui, né, ele fala, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Aqui ele está pedindo para Moisés. Ele está pedindo para Moisés perdoar eles, né? Para não deixar com eles esse pecado, mas para que Moisés perdoe. E ele se arrependeu, claramente, né? Ele se arrependeu, né? Então, aqui no versículo 112, né? Arão fala, ora, não seja ela como um aborto. Ela quem é Miriam. As pessoas que tinham essa doença contagiosa nessa época, né? Eles falavam normalmente que era como um aborto, realmente, né? Por quê? Porque a pessoa ia se desfazendo, né? A carne ia sendo consumida, né? Um aborto é assim, né? Quando há um aborto, né? O bebê vai morrendo e a carne vai, né, sendo consumida, né? E é isso que eles falavam. E é isso que ele fala. Na hora que ele olha ali a Miriam com aquela doença contagiosa, ele pensa que ela vai morrer com isso agora. Deus não vai perdoar ela, ela vai morrer. Porque ela mexeu com o servo de Deus fiel, né? Então, agora Arão vai e pede para Moisés falar com Deus. Arão não ousa nem falar com Deus. Fala, não, Moisés, por favor, intercede pela Miriam com Deus, para que ela não morra assim. Senão ela vai morrer com essa doença. Por favor, fala com Deus, né? Então, no versículo 13 diz que Moisés orou a Deus, né? A gente vê que a oração de Moisés é curtinha, né? A gente não precisa fazer uma oração muito longa para ser eficiente, né? Não é a quantidade de palavras que faz uma oração boa, né? Uma oração ouvida, né? Não é o quanto de palavras difíceis que a gente use, né? O quão bela seja a nossa oração, mas é o quão verdadeiro, né? É a nossa oração, é o quão sincero é o nosso coração em orar e o quão arrependido realmente nós estamos, né? Então é nesse sentido, não é a quantidade de palavras. A gente vai ver que ele vai falar, ó, 6 palavrinhas, são pouquinhas palavras que ele vai falar, isso no nosso idioma, né? No hebraico é menos ainda, ele vai falar menos palavras. Então, pouquinha palavra ele vai falar, né? E Deus vai atender a Moisés. Então Moisés vai e clama a Deus e diz, ó Deus, eu rogo-te que a cures. Moisés só fala isso.
Senhor, eu te peço, né? Quando fala que rogo-te, é no sentido assim dele estar muito sofrendo realmente. Fala no sentido da pessoa que chora. Sabe quando ele chora no sentido de estar num luto, como se ela já tivesse morrido. Então é nesse sentido que fala, ele chora realmente ali, pedindo para que Deus a cure, para que ela não morra daquilo, né? Então no versículo 14, né, Deus respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois ela seja recolhida. Nossa, Deus estava muito irado com Miriam, gente. E eu repito aqui, Miriam tomou o castigo porque ela que começou a fofoca, gente. Miriam começou a fofoca, Miriam que foi atrás de Arão falar e parece que Miriam ficava botando fogo, né? Por isso que ela foi castigada. Miriam que foi a que iniciou tudo, né? Então aqui diz algo, né? Ó, se por acaso, né, nessa época, o cuspe era um sinal de humilhação. Quando você passava por alguém e cuspia, você estava mostrando o seu desprezo por aquela pessoa. A gente viu isso já no livro de Jó, né? No Novo Testamento a gente vê isso também, né? Quando você passava por alguém e cuspia, significa que você despreza. Aquilo era um sinal claro de desprezo. Era que nem um tapa na cara, sabe? Era um desprezo muito grande, era muito sério, doía para eles como um tapa na cara, né? Hoje assim você vê assim, alguém toma um tapa na cara, fere tanto seu ego, né? Assim, fere tanto e lá era o mesmo nível. O cuspe, né? Era o mesmo nível, era uma humilhação muito grande. Então, se alguém passava, né? A gente vai ver isso mais pra frente no Novo Testamento. Tinha um doente, cuspia, isso é desprezo àquele que tá ali, né? Então era uma humilhação muito grande. Ouvir aquele barulho e ver aquele cuspe ali era uma humilhação muito grande. E Deus está falando aqui isso. Quando uma filha, né, desapontava um pai e o pai tinha que dar um castigo para ela, não era batendo, não. Não saía batendo, né, no filho, não. Ele cuspia publicamente no filho dele. E ao cuspir publicamente no filho dele, aquele filho era humilhado. Era uma humilhação muito grande. Muito grande, um pai cuspir num filho, né, no rosto de um filho. E diz que quando o pai queria humilhar o filho, queria dar uma lição pro filho, o filho fez algo muito grave. O pai não ia dar um tapa, não, né? Não era assim um tapa na cara, né? Não, era um cuspe. Ele cuspia na cara do filho. E isso era uma humilhação muito grande. Aí falou que quando ele cuspia, né? Aqui diz, nesse versículo 14, quando o pai cuspia no rosto do filho, ele ficava 7 dias envergonhado. E era uma vergonha pública. Todo mundo ficava sabendo que ele fez algo muito sério pro pai dele, né? Que ele desapontou seriamente o pai dele. E ele foi envergonhado publicamente. E é isso que Deus está falando. Deus está cuspindo na cara de Miriam. É isso que está acontecendo. E ela vai ficar 7 dias envergonhada publicamente. É isso que Deus diz aqui. Então Deus diz para Moisés, né? Se o pai, né, dela, né? Se ela tivesse feito com o pai dela, né, a afronta que ela fez comigo, porque ao ela ter falado mal de você, ela tá falando mal de mim também. Você me serve, eu te pus nessa posição. Ela acha que eu não sei quem eu escolho para me servir? Eu escolhi você. Então eu não sei agora escolher, né? Então Deus falou, não, ela me ofendeu. Então se ela ofendesse o pai dela cuspiria na cara dela. E seria uma ofensa pública. E ela ficaria envergonhada por 7 dias, publicamente. Todo mundo ia saber que ela fez algo muito errado. Ela ia sentir vergonha por 7 dias. E por que eu não vou fazer isso com ela? É isso que Deus fala, né? E por que eu vou perdoar ela, vou curar ela agora e vou deixar ela voltar para casa dela como se nada tivesse acontecido? Não. Eu tô cuspindo na cara dela, né? Então é nesse sentido que Deus fala, né? Cuspindo entre aspas, né? A lepra que Deus mandou sobre ela, né? É como se fosse um cuspe realmente no rosto dela ali, né? Pra ela ser envergonhada 7 dias. Então aqui, né, Deus fala, não, ela vai ficar 7 dias afastada e depois ela volta. Vai ficar 7 dias afastada do arraial. Depois ela volta pra cá. Mas ela vai passar a vergonha dos 7 dias. O que que acontece? Parece que aqui ela foi curada na hora. Por quê? Quando a gente estudou em Levítico, né, a gente viu, depois da lepra passava-se um tempo de purificação. Não era assim, a pessoa foi curada da lepra e já voltava para casa. A gente lembra que estudou isso em Levítico, né? Passava por um processo de purificação, constatou que a lepra realmente foi embora, né, a doença contagiosa foi realmente embora, aí a pessoa voltava para casa. Mas a pessoa tinha que passar por um processo de purificação de 7 dias. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar nesse processo de purificação por 7 dias. Parece que, então, quando Moisés orou, Deus curou ela. Mas ela tinha ficado com lepra.
Então, ela precisa passar pelo processo de purificação. E onde que é o processo de purificação? A gente lembra, não é na tenda dela. É fora, é isolado. Ela tem que ficar fora do arraial, isolada ali durante os 7 dias. E é o que vai acontecer, ela vai ficar os 7 dias ali isolada. Para quem quiser ver, né, a gente viu isso em Levítico, capítulo 14, versículo 8, viu? Que tinha que ficar 7 dias fora, né? Não pode voltar. É o tempo de purificação do leproso. É só ver a aula, tem no Facebook a aula. Aí dá pra ver a aula, a gente vai ver lá, vocês vão ver que a gente viu isso, tá? Então ela tinha que ficar 7 dias. E ela, gente, que vergonha que essa mulher passou. Porque o que acontece? Eles tinham que sair de lá. Eles atrasaram a saída deles por causa dela. Que vergonha. E todo mundo sabia, né? Ah, a gente já vai, Moisés. Não, tem que ficar mais 7 dias. Por quê? Por causa de Miriam. Miriam tá de castigo. Gente, que vergonha. Essa mulher foi realmente envergonhada. Porque ela atrasou o caminho de todo mundo. Tiveram que ficar 7 dias lá por causa dela. Não foi por outro motivo, foi por causa dela. Ela foi muito envergonhada. Aí no versículo 15 diz, né? Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto ela não voltou para o arraial. Ou seja, ela atrasou 7 dias a viagem de todo mundo, gente. Ela atrasou todo mundo. Ela foi um problema para todo mundo ali por 7 dias. Que vergonha. Depois dessa, ela deve ter aprendido a lição, né? Então, no versículo 16 diz, porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã, né? Então, depois dos 7 dias, ela foi curada. Já havia sido curada antes, né? Mas foi purificada agora. E ela pôde voltar ali pro arraial, gente. Então, depois que ela voltou pro arraial, aí eles foram embora ali. E foram se acampar no deserto de Paran. Que vergonha. Então, aqui finaliza a aula de hoje.